tudo bom? Muitas pessoas querem perder 1 quilo de peso por semana, toda semana, para ir chegar no fim do mês, perder mais de 4 quilos, né? 4 quilos e pouquinho. Essa é uma meta muito interessante para algumas pessoas que buscam emagrecer de uma forma mais acelerada. E muitas pessoas me perguntam como atingir isso. Eu vou te explicar aqui como conseguir. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você adora dicas de emagrecimento, receitas para ajudar a emagrecer, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve, ativa o sininho, tem vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Dá um pulo também lá no Instagram, me segue por lá, eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E não tem como você se confundir, é o mesmo nome do canal, @nutricionista_excelente, então aproveita e me segue por lá também. Vamos começar a falar um pouquinho mais sobre essa meta, né? Uma meta que para muitas pessoas é ousada, para outras pessoas é muito fácil, eu vou te explicar até por que isso acontece, porque para umas pessoas é tão fácil perder 1 quilo por semana e para outras é tão difícil. Vamos começar então. Quando a gente fala de perder peso, muitas pessoas confundem, né? Realmente perder peso em perder gordura. Isso é um detalhe que eu acho muito importante falar para você antes de qualquer coisa. Que às vezes tem um amigo, eu perdi 1,2 kg, 1,5 kg nessa semana. Mas a pessoa às vezes não está perdendo massa de gordura, ela está desinchando, está perdendo muito líquido, às vezes até massa muscular. E isso é ruim para o próprio metabolismo. E porque é um peso que volta muito rápido, principalmente o peso de água. Então, quando a gente fala de perder peso por semana, 1 quilo por semana, eu tô querendo dizer 1 quilo de gordura, né? Então, como que a gente pode conseguir? Eu até tenho um vídeo aqui no canal falando mais a diferença entre perder peso e perder gordura, onde eu dou várias dicas, informações legais, e vou deixar ele aqui embaixo na descrição, se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, porque é um assunto um pouquinho complexo. Então, ó, tem o nome do vídeo aqui, uma setinha, clica ali que vai abrir uma aba, e eu vou deixar vários vídeos legais, playlists, e uma dessas vai ser essa. Então vamos lá, para perder gordura mesmo, você vai ter que queimar calorias, você vai ter que ter um balanço energético negativo, ou como as pessoas chamam, déficit calórico. Isso está querendo dizer que você vai ter que ter algum tipo de diminuição do seu balanço energético mesmo. Então, esse balanço negativo pode vir por uma ingestão menor de comida, ou você pode fazer também por um aumento na sua atividade física, gastando mais energia, porque aí o balanço vai ser sempre negativo. A grande maioria das pessoas quer ser muito radical, quer ter resultado muito rápido e acaba fazendo as coisas sem orientação e pesando muito a mão. Então tem gente que faz déficits calóricos extremamente restritivos, tem pessoas que se matam lá na academia, na atividade física, fazendo horas e horas e horas de treino, sem acompanhamento profissional também, por muitos dias, enfim, e isso acaba sendo insustentável. Primeiro porque a pessoa não vai conseguir ficar numa privação tão grande assim, seja por uma questão psicológica ou física mesmo, a pessoa acaba ficando até resfriada, baixa imunidade, não se dá bem, fica tonto, com hipoglicemia, ou então a pessoa fica muito estressada da atividade física, ou um estresse mental ou um estresse físico. Tem gente que malha tanto que não aguenta, fica todo dolorido, machucado e fica uma semana sem conseguir treinar. Então, a gente tem que entender melhor qual é o caminho do meio para chegar no objetivo. Então, contextualizando mais, Patrícia, já sei disso, sei que eu tenho que diminuir a caloria ingerida, tenho que aumentar o meu gasto, mas afinal de contas, como fazer isso, né? De uma forma a perder 1 quilo por semana. A gente já sabe que para você perder 1 quilo de gordura, você vai ter que queimar 7.700 calorias. Esse é um número que a ciência já chegou por uma questão metabólica mesmo. Então, a gente sabe que para 7.700 calorias, isso se converte em 1 quilo. E normalmente a gente divide isso por 7 dias, né? Porque uma semana que você está querendo são 7 dias. Então, dá 1.100 calorias que você tem que ter de déficit por dia, todos os dias, para você conseguir perder 1 quilo de peso. Então, você vai ter que fazer esse déficit ou fazendo uma restrição calórica, o que é muito extremo, a não ser que você consuma muitas calorias. Provavelmente você não vai conseguir isso só com alimentação. Ou acrescentando atividade física. Também para acrescentar só com atividade física, você tem que fazer muito treinamento para você queimar 1.100 calorias todos os dias, 7 dias por semana. Então, normalmente existe uma estratégia em que você reduz um pouco da sua ingestão alimentar e aí você consegue um déficit, por exemplo. Se você consumir 2.000 calorias, você passa a consumir 1.500, você tem déficit de 500 calorias ali. E aí você aumenta o seu treinamento e faz um treino, de repente, vamos supor, um spinning, ou uma musculação, mais uma caminhada, em que você conseguiu computar ali que você vai perder mais ou menos umas 500, 600 calorias. Então, juntando os dois, você vai ter um déficit de 1.100 calorias, 1.100 calorias, que é o que você realmente busca. A grande questão, que isso acaba sendo muito difícil para algumas pessoas,
é que é muito difícil as pessoas terem a disciplina de fazer isso de segunda a segunda, sem folga, fim de semana, para que você tenha esse resultado, né, compatível aí com os 7 dias. Então, vou te dar algumas dicas de alimentação que você pode modificar ou acrescentar no seu dia a dia para te facilitar nesse processo de déficit calórico. A primeira grande dica é beber bastante água. A água vai te ajudar a evitar aquela sensação de fome, né, de estômago às vezes roncando. A água vai te ajudar, porque quando a gente consome água antes das principais refeições, a gente já enche o nosso estômago com líquido que é completamente sem calorias, então a gente acaba consumindo menos dos alimentos mesmo nas refeições. E teve um estudo que verificou que as pessoas que bebem meio litro de água antes do almoço e do jantar consomem menos calorias e têm uma maior perda de peso do que as que não consomem. Então pode ser interessante uns 20 ou 30 minutinhos antes você fazer isso também. Eu sei que para muitas pessoas consumir água não é um hábito, e quando a gente fala de consumir hábito, água não é só nesses 2 horários específicos, é que você consiga colocar isso na sua rotina. Eu tenho um vídeo bem legal aqui sobre como beber mais água para emagrecer, e eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Outra dica muito importante é você evitar o consumo de industrializados, ultraprocessados e junk food, né, como a gente chama, aquelas comidas de fast food. Isso porque elas são muito densamente calóricas. Às vezes, se você pegar 2 fatias de pizza, vão ter quase 1000 calorias, dependendo do recheio, da cobertura, de quanto queijo tem, se é 4 queijos, tem catupiry, essas coisas, né, com linguiça. Então, às vezes, você poderia ter uma refeição super grande, super nutritiva, que te deixaria bem mais saciado do que comer aquelas 2 fatias de pizza. Então, toma muito cuidado com o fast food, porque tirando eles, já vai fazer uma restrição, cara, se você costuma consumir, já vai ser uma restrição bem grande, principalmente para os finais de semana, onde normalmente as pessoas acabam perigando em conseguir chegar na meta. Lembra sempre também que a gente está falando de perder 7.700 calorias e que você dividiu em 1.100 calorias. Sem querer ser muito didática, mas a gente dividiu por 7 igualmente. Mas você também pode focar em calorias maiores nos dias que você vai treinar mais, por exemplo, o que a gente chama de escalonamento de calorias. A gente às vezes faz isso para as pessoas que ou querem ter um dia do lixo no fim de semana, então você tira mais caloria de um dia para jogar para o fim de semana, ou aquele dia que você vai treinar mais pesado, musculação, você também pode fazer isso. Então lembra sempre de que organizar essas 7.700 calorias ao longo da sua semana pode ser um pouquinho mais flexível, não tem que ser certinho esse déficit de 1.100 todos os dias. Pode ter um dia que você se dê o luxo de comer um pouquinho mais, se você dividir essas calorias por outros dias também. Muito cuidado com a bebida alcoólica. A bebida alcoólica vai prejudicar o seu emagrecimento, com certeza, vai prejudicar o ganho de massa muscular, que é metabolicamente ativa, que vai facilitar o metabolismo e a perda de peso. Então, se você puder não beber bebida alcoólica nesse momento, vai te ajudar bastante a emagrecer. Eu tenho até um vídeo aqui falando mais sobre como o álcool afeta o ganho de massa muscular, o emagrecimento. Eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você também. Mesmo que você fale, ah, Patrícia, mas eu consumo uma vodka, consumo uma caipirinha com adoçante, que é só a cachaça com limão, mesmo que seja só o álcool, né, digamos assim, que não seja uma bebida com doce ou uma cerveja, que vão ter mais carboidrato e mais calorias, a gente já sabe disso. Mesmo a bebida destilada, que é basicamente o álcool puro, digamos assim, tem caloria. O álcool tem 1 grama, em 1 grama de álcool a gente tem 7 calorias, que é mais do que o pão, por exemplo, o carboidrato que tem 4, o bife, né, a proteína que tem 4. Então, cuidado ao acrescentar o álcool e, se puder, se abstém dele durante o seu processo de emagrecimento. Você já tá tentando sacrifício, né? Então, não custa nada. Lembra de consumir o máximo possível de alimentos que têm baixas calorias. Eu tenho uma lista muito legal aqui de alimentos com calorias negativas, quase zero. A gente fala brincando, né? Claro que não é 0 calorias, mas que você pode consumir muito à vontade, bem tranquilo mesmo, porque você lotando o seu prato desses alimentos, naturalmente você vai conseguir consumir menos dos outros que seriam mais calóricos, vai te deixar saciado, você não vai ficar mal-humorado. Então vou deixar esse vídeo aqui embaixo para te ajudar também. Lembra que a proteína é muito importante se você está num processo de emagrecimento, porque ela te mantém saciado e ela ajuda para você ficar ainda mantendo o tecido muscular, não ficar muito flácido, principalmente se você pensa numa perda de peso relativamente rápida, como é de 1 quilo por semana. Então lembra de contabilizar as proteínas também. Eu tenho um vídeo muito legal aqui sobre proteínas e mulheres, porque elas consomem tão pouco e porque deveriam consumir mais. Vou deixar aqui embaixo. E tem alguns vídeos falando de suplementos de whey protein, de albumina, proteínas veganas. Vou deixar tudo isso aqui embaixo na descrição também. E lembra também, gente, da atividade física, né? Como eu falei, é importante que você acrescente algum tipo de atividade física. O HIIT pode ser uma boa opção, HIIT, que é o treino intervalado de alta intensidade.
Tem muitos profissionais no YouTube que dão algumas aulas bem interessantes. Lembra sempre de consultar o seu médico ou o seu profissional de educação física antes de fazer algum tipo de atividade física. E também pode ser musculação, pode ser uma corrida, caminhada, spinning, alguma coisa que te mexa. E também se manter mais ativo no dia a dia vai te facilitar nesse sentido. Uma outra dica bem legal também é você prestar atenção na quantidade de gordura que você acrescenta no preparo e no próprio momento de se alimentar, não aquele azeitezinho por cima, aquele temperinho de salada, aquele molhinho, porque elas podem representar até 20% do seu total de alimentação. Eu tenho um vídeo bem legal aqui com dicas de como diminuir isso. Essa quantidade de gordura que está escondida aí na alimentação, eu vou deixar aqui embaixo para você também. Esse tipo de mudança acaba sendo muito mais saudável, muito mais sustentável para você do que você fazer uma restrição super grande de calorias, principalmente sem orientação nutricional. Nunca faça isso, pode ser perigoso para a sua saúde. E vai ser completamente insustentável se você comer 2.000 calorias, passar a comer 800. Não é saudável que você consuma, se você é mulher, menos de 1.200 calorias. Ou se você é homem, menos de 1.600 calorias, sem orientação de um nutricionista. Você tem que ter um acompanhamento em casos específicos. Então, tenta fazer essas mudanças. Lembra de contabilizar nos aplicativos, ver quanto está a sua caloria aí. E aí, quando você for no nutricionista, você pode levar já isso para ele te ajudar a organizar a sua alimentação. Uma outra dica, um detalhe que eu quero te lembrar é que nas minhas receitas, eu faço receita todo dia aqui no canal, né? Você deve saber. E nas minhas receitas, todas as receitas que eu faço têm informação nutricional, a quantidade de caloria, proteína, gordura, carboidrato, fibras, por porção. Então é muito interessante, se você quiser usar na sua alimentação, você já sabe quanto vai ter. Então lembra que eu vou deixar aqui embaixo algumas playlists de receitas de almoço e jantar, lanche, café da manhã, docinhos saudáveis, que vão te ajudar nesse processo também. Aproveita e me conta aqui embaixo, então, como é que tá a sua luta para emagrecer? Você tá querendo emagrecer? Você tá conseguindo perder? Quanto você tem conseguido perder por semana? Quanto falta? Quanto você quer perder? Eu vou adorar ver seu comentário, dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem precisa. Vamos junto ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!